Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá? Criada por... Criada por desbravadores por volta ali de 1907, durante então a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa capital fica nas barrancas das margens direita então do rio Madeira, o maior afluente da margem direita do rio Amazonas. Desde meados do século XIX, nos primeiros movimentos para construir, então, a tal ferrovia, que, então, possibilitaria superar o trecho do Rio Madeira, cerca de 380 quilômetros, e dar vazão, então, à borracha, produzida na Bolívia, e na região, então, de Guajará-Mirim, a localidade escolhida para a construção, então, de um porto, onde o caucho seria transportado para navios, então, seguindo então para a Europa e para os Estados Unidos. Foi então um lugar chamado Santo Antônio do Madeira, que na época era uma província do Mato Grosso. Vamos conhecer? Nascia, então, a capital de Rondônia, chamada, então, Porto Velho, por causa do porto. As dificuldades de construção, de operação de um porto, então, fluvial, um porto de rio, em frente a rochedos de uma cachoeira chamada Santo Antônio, fizeram com que os construtores e os armadores utilizassem um pequeno porto amazônico localizado, então, 7 quilômetros abaixo, em um local muito mais favorável. Então, aí está a ideia do Porto Velho. Lembrar que, em 1873, o imperador, o Dom Pedro II, assinava, então, um decreto autorizando navios mercantes de todas as nações a subirem, então, ali o rio Madeira. Mas, em decorrência, foram construídas modernas facilidades de atração ali em Santo Antônio, não é? Que passou a ser denominado, então, Porto Novo. Então, você tinha o Porto Novo e o Porto Velho. O Porto Velho dos militares continuou a ser usado para maior segurança, apesar, então, das dificuldades operacionais, a distância de Santo Antônio, mas a Marinha e o Exército preferiam usar ainda aquele Porto Velho. Após a conclusão, então, das obras, ali em 1912, e a retirada, então, dos operários, a população local era de cerca de 1.000 pessoas. Então, a maior parte de todos os bairros era onde moravam aqueles operários que ficaram ali, né? Os construtores da concessão, então, da ferrovia. As moradias abrigavam, então, principalmente trabalhadores negros, oriundos das ilhas britânicas do Caribe. Pode um negócio desse? Genericamente denominados, então, barbadianos, porque vinham de barbários, da Caribes, né? Ali, então, residiam, pois vieram com suas famílias e nas residências, então, ali construídas por conta da ferrovia, esses trabalhadores podiam, então, também morar solteiros. Era um privilégio dos dirigentes morar com suas famílias. Com o tempo, passou a abrigar moradores das mais de 2 dezenas de nacionalidades de trabalhadores ali, então, no lugar do Porto
Velho. Está nascendo uma cidade, né? Essas frágeis e quase insalubres aglomerações associadas a construções da então Madeira Mamoré foram a origem da cidade de Porto Velho, criada então definitivamente em 2 de outubro de 1914. No final dos anos 50, com a descoberta então de um minério chamado cassiterita, que é um minério de estanho, começava um novo ciclo de desenvolvimento regional, denominado, então, ciclo do minério, que teve seu ápice de exploração de ouro, então, no Rio Madeira, ali na década de 80. Por fim, o último desse ciclo se refere, então, ao desenvolvimento da atividade agropastoril, que, com o avanço da fronteira agrícola, iniciado ali na década de 70, contribuiu, então, muito com a transformação econômica do, então, chamado Território Federal de Rondônia. O território foi, então, finalmente transformado em um estado, ali no final de 1981, olha só, tá super recente, né? Tendo, então, a sua instalação definitiva ocorrida em 1982, confirmando, então, o Porto Velho, aquela localidade onde tinha aquele Porto Velho, como sua capital. A cidade vivenciou, então, um novo ciclo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento populacional, que esteve, então, diretamente associado, então, à construção de 2 grandes usinas hidrelétricas, ali no Rio Madeira. Uma delas é a usina Santo Antônio, que está localizada exatamente ali nas proximidades da, então, antiga Vila de Santo Antônio, mencionada aí por nós agora como, então, a localidade próxima do Porto Velho. E, posteriormente, foi, então, transferido para poucos quilômetros abaixo, na capital de Rondônia, quando a gente falou aí para vocês. Então, é isso. Olha só, um lugar, suas histórias. A exploração de uma ferrovia, a borracha, a construção de um porto, a utilização dele pelo exército, um porto novo, um porto velho, mas todo mundo queria morar mesmo, era na proximidade do Porto Velho. Está aí, capital de Rondônia, Porto Velho. Um lugar, suas histórias. Nas sextas-feiras, hoje, a gente fala de uma cidade, nós estamos aqui viajando na parte norte do Brasil, pouca gente conhece. Nas quartas-feiras eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo, e você fica conhecendo as histórias dos nomes das ruas. Nessa próxima segunda-feira eu lanço um curso, que é o curso do Conhecendo São Paulo. Ele já foi apresentado lá em 2020, já foi vendido, inclusive, pela plataforma Gumroad, está aí a descrição no final desse vídeo nosso aqui no canal. Se você quiser, vem segunda-feira, 18 horas, entra o curso no ar. Quarta-feira, ruas da cidade de São Paulo. Sextas-feiras, cidade, um lugar e suas histórias. E a gente se vê semana que vem. Até lá!